quando mais uma vez, na história brasileira, começamos a viver a transição de uma cultura do segredo e do sigilo para uma cultura da transparência, devido à eleição do presidente Lula. Queremos ter como horizonte para as nossas ações a continuidade daquilo que foi promovido por anos de imposição de sigilos indevidos? Queremos entrar para a história como aqueles que desejam que alguns assuntos nunca venham ao público, ou que demorem 100 anos para ser analisados? Ou devemos perseguir um padrão de institucionalidade e conduta ética condizente com a vida democrática? No limite, a pergunta que devemos responder é se queremos um Estado a serviço da sociedade e qual o papel que a transparência deve ocupar na agenda dos que governam o país. Presidente Lula, o senhor já nos deu as respostas a essas perguntas em um dos seus discursos inaugurais. Em 1º de janeiro, o senhor declarou que a Lei de Acesso à Informação voltaria a ser cumprida. E agora nós podemos afirmar de forma peremptória que ela voltou a ser cumprida no Brasil. O trabalho da CGU e de todo o governo federal nesses primeiros meses são prova disso. Em um de seus primeiros atos, o presidente nos determinou que revíssemos os sigilos indevidos decretados pelo governo anterior. A tarefa não era simples. A partir dessa diretriz, foi possível identificar onde houve abusos. E assim elaboramos enunciados para que decisões como essas não voltem a acontecer. Inclusive, presidente, um dos decretos que o senhor assinará hoje fará com que esses enunciados passem a valer para toda a administração pública. Mas o trabalho da CGU não se esgotou aí. Continuamos nos dedicando a revisar casos emblemáticos para propor medidas de melhoria no sistema de transparência. Esse processo tem gerado resultados conhecidos por muitos. Vou lembrar apenas alguns dos mais relevantes. Decisões recentes pela abertura de informações mostram graves indícios de que membros do governo anterior mobilizaram instituições do Estado brasileiro de modo ilegal durante as eleições do ano passado. Descobrimos, por exemplo, que tentaram esconder da sociedade brasileira que a Caixa Econômica Federal liberou 99% de toda a sua carteira de crédito consignado para o Auxílio Brasil justamente durante o primeiro e o segundo turno das eleições. Foram quase 8 bilhões de reais liberados em cerca de 20 dias para 3 milhões de pessoas em um programa que não existia antes das eleições e praticamente deixou de existir após o segundo turno. Também tentaram esconder do povo brasileiro que a Polícia Rodoviária Federal concentrou suas operações no segundo turno das eleições nos locais onde o presidente Lula tinha obtido uma votação mais expressiva no primeiro turno. A revisão dos casos permitiu sabermos detalhes dessa tentativa de alterar o resultado das eleições. Se comprovado esse atentado ao processo eleitoral, trata-se de mais um exemplo trágico da nossa história de como o sigilo, o abuso do poder e a arbitrariedade andam de mãos dadas na desconstrução da democracia e no alijamento do povo das decisões sobre o seu destino. Os abusos, por óbvio, não param por aí. Outras informações que decidimos abrir trouxeram à luz o que alguns preferiam que nunca viesse à tona. Para ficar apenas no exemplo mais notório, graças à Lei de Acesso à Informação, hoje sabemos da existência de um possível grupo criminoso que fraudou cartões de vacina, inclusive de menores de idade. A transparência traz custos para aqueles que costumam se mover nas sombras dos sigilos, que flertam com o autoritarismo e que enxergam a ascensão ao poder como uma captura do Estado. Já para quem defende a democracia, devo reconhecer que a transparência dá algum trabalho, exige zelo, demanda energia e até alguma paciência, mas o saldo é imensamente positivo. Tornar as instituições e políticas mais sólidas, construir o enredo de uma sociedade e Estado abertos ao diálogo e que aprendem conjuntamente é o produto principal dessa empreitada. Certamente vale a pena. A transparência se torna assim um instrumento de participação e controle social, junto de vários outros, do qual o governo do presidente Lula tem lançado mão sob a liderança do ministro Márcio Macedo, permitindo a melhoria do processo decisório e da gestão como um todo.
E com base nessa crença que nos esforçamos para aprimorar ainda mais o nosso compromisso no dia de hoje. O presidente assinará a seguir 3 decretos que tornarão o Brasil mais preparado para os desafios da próxima década na temática da transparência. Quero agradecer aqui, inclusive, às equipes de outros ministérios que trabalharam conosco para viabilizá-los, Ministério da Inovação e da Gestão, a Advocacia Geral da União, a Casa Civil, todos colaboraram muito para a elaboração desses decretos. No primeiro decreto, a implementação da Lei de Acesso à Informação será fortalecida com diversas medidas, o que pode ser central na garantia de uma imprensa livre. Uma delas garantirá a proteção da identidade do solicitante de informação, compromisso assumido pelo governo e que vinha sendo cobrado pela sociedade civil. O decreto ainda determinará mais transparência ao procedimento de classificação de informações, permitindo maior escrutínio da sociedade e da CGU, o que prevenirá seu uso excessivo e arbitrário. O decreto também fortalecerá a CGU como órgão promotor da transparência, prevendo sua competência para editar enunciados e instruções normativas para a administração. Por fim, o decreto esclarecerá que a proteção de informações pessoais não possa mais ser usada como uma carta em branco para se restringir ao inteiro teor dos documentos públicos e promover, como nós vimos nos últimos anos, uma série de situações que impunham sigilos de 100 anos. Não haverá mais dúvida de que é possível compatibilizar proteção a dados pessoais com transparência. O segundo decreto cria a política de transparência, o sistema de integridade, transparência e acesso à informação. Esse decreto será fundamental para garantirmos que o governo utilizará a transparência como mecanismo para combater a desinformação, diminuindo as assimetrias de informações e dados nas relações entre a administração e a sociedade. Reforçamos, assim, o compromisso deste governo com a transparência por meio da consolidação de princípios e diretrizes para a afirmação dessa como regra e do sigilo como a exceção. Além disso, o decreto garantirá maior sinergia entre a gestão do portal da transparência, o monitoramento da lei e a gestão da política de dados abertos. Essa política, inclusive, poderá ser peça-chave na mobilização de jovens e do setor privado no desenvolvimento de soluções tecnológicas para alguns dos principais desafios sociais que enfrentamos. O último decreto, que se assinará hoje, presidente, implementa a diretriz do governo de ampliar os espaços de participação social. Estamos reestruturando o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, que já se reunirá na tarde de hoje. O Conselho foi criado no primeiro governo do presidente Lula e foi de lá que saiu a proposta de criação da Lei de Acesso à Informação ainda em 2006. Presidente, como o senhor sabe, a sua eleição no ano passado representou um reencontro do Brasil com as suas mais genuínas aspirações de justiça, igualdade, liberdade e democracia. Nada é mais simbólico desse reencontro do que aquela cena que certamente vai fazer parte dos livros de história, da sua subida com as pessoas representativas de toda a diversidade do nosso povo, de toda a nossa riqueza, ao Planalto. Eu ouso dizer que aqui hoje, nesse evento, acontece um novo reencontro, que é o reencontro da CGU, da Controladoria Geral da União, com a sua vocação institucional, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, da nossa Constituição, de seus princípios e de promoção da transparência. Fortalecer a transparência é a nossa contribuição para que a sociedade brasileira se veja representada pelas autoridades e partícipe da construção de um Estado democrático e efetivo em resolver os seus problemas mais urgentes, como nós ouvimos aqui no relato da Eliane. Obrigado, presidente, obrigado a todos e todas por estarem aqui presentes hoje, por compartilharem conosco esse momento tão importante na história da transparência e do acesso à informação no Brasil.